Está aqui agora escutando cada palavra, saiba que isso não é acaso. Algo maior te trouxe até este momento. E antes de tudo, eu agradeço de coração a você que já é parte dessa família de fé. É a sua presença que mantém essa corrente viva, forte, cheia de esperança. E se você está chegando agora, que alegria te receber. Já aproveita, se inscreve, ativa o sino. Porque quando a gente se une em oração, até o impossível começa a mudar. Curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e escreve aqui nos comentários: com São Miguel, eu sigo em frente. Que essa declaração seja como um sopro de coragem no seu espírito. Agora respira fundo. Sinta com o coração, não com pressa. Porque o que vamos falar aqui não é sobre religião, mas sobre algo que ultrapassa o visível. Quantas vezes você sentiu um peso que ninguém explica? Uma tristeza que aparece sem motivo? Já teve aquela sensação de que tudo anda fora do lugar, como se houvesse algo bloqueando os caminhos? Não é exagero, nem imaginação. O que você sente é real. E talvez você esteja enfrentando uma batalha silenciosa, daquelas que não aparecem no rosto, mas machucam por dentro. É por isso que hoje, com toda a fé que há em nós, vamos nos voltar ao grande defensor espiritual, São Miguel Arcanjo. Ele que não apenas guarda, mas combate. Ele que não apenas observa, mas age. Ele que, quando invocado com fé, se coloca diante de nós como escudo e espada. Lá em Apocalipse 12, versículo 7, encontramos uma das passagens mais poderosas. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Isso nos mostra que o mal não começou aqui e também não termina aqui. A luta continua, mas quem está com Deus nunca está desprotegido. São Miguel é esse guerreiro incansável, que não foge da luta. Ele é chamado quando as forças humanas já não são suficientes. E talvez hoje você esteja justamente nesse ponto. Muitas vezes, os problemas se acumulam, os dias passam pesados e a alma vai se cansando. Mas há também situações que fogem do natural, coisas que não fazem sentido, gente que se afasta de repente, projetos que desmoronam quando pareciam tão certos, relacionamentos que viram silêncio. Tudo parece um ciclo de perda. E aí você se pergunta: o que está acontecendo comigo? Pode ser sim que você esteja enfrentando algo maior, uma batalha espiritual invisível, mas real. São energias lançadas por palavras malditas. São pensamentos negativos que grudam como poeira na alma. É a inveja que se infiltra onde menos se espera. É o ambiente carregado, a insônia sem explicação, os atrasos que viram rotina. E nesses momentos, a oração não é mais uma opção, é necessidade urgente. Mas não é qualquer oração. É um clamor com propósito. É chamar quem entende de batalha. É invocar São Miguel Arcanjo para que entre onde você já não consegue mais entrar. Para que quebre o que te prende. Para que levante sua cabeça, mesmo quando o mundo parece ter virado as costas. Você não está exagerando, nem sozinho, e muito menos fraco. O que você sente tem nome e tem enfrentamento. Só que para isso é preciso se levantar por dentro. É preciso reconhecer que existe uma força maior do que todo o mal. E essa força está à sua disposição agora. A Bíblia diz em Salmos 34, 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. São Miguel representa exatamente isso. Ele é essa presença que se coloca entre você e o perigo, entre você e a injustiça, entre você e aquilo que tem tentado tirar sua paz. E se até hoje te lançaram palavras de maldição, tentaram atrapalhar sua vida com gestos ocultos, rituais, feitiços ou pragas, escute com atenção. Nenhum mal prospera onde há luz, e nenhuma escuridão resiste a quem clama com fé. São Miguel não se atrasa, ele entra com autoridade. Não entra como visita, entra como comandante. Onde ele pisa, o mal retrocede. Onde ele age, o que estava amarrado se desfaz. Ele desfaz as correntes que te impediram de seguir. Ele confunde os que tentaram te humilhar. Ele limpa o caminho para o que é seu por direito volte às suas mãos. Por isso, não tenha medo, não se culpe e não se acomode.
Às vezes, o peso que você carrega é justamente porque a sua luz incomoda, porque o seu propósito é grande. E quando há um propósito de Deus sobre alguém, o inimigo tenta impedir. Mas ele não pode. Ele não tem a chave da sua vida. Hoje, ao ouvir esta oração, você está sendo reposicionado. A sua história não está esquecida no céu, e a sua luta não será ignorada. Há uma voz que se levanta por você. Há um guerreiro à frente da sua caminhada. Há um recomeço sendo preparado. Então, feche os olhos por um instante. Respire com calma. Solte agora o que pesa, porque a presença de São Miguel Arcanjo já está entre nós. Ele não é símbolo de fé distante. Ele é resposta presente. E antes mesmo que a oração comece, algo já está mudando. Porque quando a fé encontra o céu, não há escuridão que permaneça. São Miguel, guardião celeste, guerreiro da luz, hoje me coloco diante de ti com o coração exposto, sem máscaras, sem justificativas, com tudo aquilo que carrego, o que mostro e o que ninguém vê. Não venho com discursos prontos, nem com fórmulas espirituais decoradas. Venho como um filho cansado, como alguém que precisa de ajuda, que clama por tua presença. Tu, que foste levantado por Deus para proteger os céus da rebelião do mal, estende agora tuas asas sobre a minha vida. Que o teu olhar alcance o que os meus olhos não conseguem ver. Há algo em mim que tem doído sem explicação. O corpo pesa, o sono foge e até a alegria parece escorregar pelos dedos. As coisas se repetem como se um ciclo invisível estivesse no comando. Um ciclo que não fui eu quem escolhi. São situações que me confundem, caminhos que pareciam seguros e de repente se tornaram nebulosos. São vozes externas que ferem e vozes internas que machucam mais ainda. Palavras lançadas com veneno, atitudes que me afastaram de mim mesmo. E no meio de tudo isso, minha alma só pede uma coisa: proteção. Protege-me, São Miguel, não com escudos de pedra, mas com tua autoridade vinda do alto. Vai à frente dos meus passos, como quem abre um caminho em terreno fechado. Se há algo vindo contra mim, algo escondido, algo desejado nas sombras, que seja cancelado agora. Que tudo o que foi lançado, dito ou desejado contra a minha vida perca a força. Tu sabes, São Miguel, onde meu nome foi citado em raiva. Tu sabes quem tentou interferir no meu destino por inveja, por ego, por intenções que não são de Deus. Tu conheces a origem de cada peso espiritual que me alcançou, e é por isso que te peço: desfaz cada armadilha. Rasga com tua espada as palavras carregadas de desejo de queda. Interrompe as influências que têm drenado minha força. Se tocaram em objetos meus, se tentaram me atingir por meio de presentes, fotos, palavras repetidas em lugares ocultos, retira o efeito disso agora. Se houve atos com meu nome, se meu caminho foi bloqueado com gestos, rituais ou pensamentos negativos, apaga essa marca. Que nenhuma energia lançada permaneça sobre minha casa, meu corpo, meus sonhos. Passa em cada espaço onde eu habito. Vai dos cantos mais visíveis às frestas mais escondidas. Sela com tua luz tudo aquilo que hoje está vulnerável. Nenhuma presença estranha deve permanecer. Nenhum sentimento de opressão. Nenhuma tristeza que não tem nome. Nenhum pensamento que não vem da luz. Guarda, Arcanjo Miguel, os que estão comigo em verdade. Protege os meus, os que me amam de verdade, os que oram por mim, os que me querem bem. Fortalece os laços que nasceram no amor e rompe os laços que vieram da manipulação, da carência ou da maldade. Olha por minha mente, porque nela mora uma guerra silenciosa. Os pensamentos confusos, a insegurança, o medo, o peso da culpa, tudo isso às vezes me paralisa mais do que qualquer inimigo do lado de fora. E é aí que preciso ainda mais de ti. Clareia minha visão. Mostra o que é real. Tira o que me perturba. Se alguém deseja me ver cair, que veja minha vitória. Se tentaram interromper meus passos, que sejam surpreendidos pela graça que me levanta. E se eu mesmo, com atitudes inconscientes, estou abrindo portas para o mal, mostra-me com clareza. Dá-me sabedoria para corrigir meu caminho.
para limpar minha alma, para recomeçar de forma mais leve. Te peço, transforma meu lar num refúgio de paz, que cada cômodo respire tranquilidade, que cada canto esteja guardado por tua presença. Onde houver uma porta, que haja proteção, onde houver uma janela, que haja bênção, e onde houver silêncio, que ele seja cheio da presença de Deus e não de medo. Guarda meus projetos, São Miguel. Protege o trabalho das minhas mãos. Abençoa as sementes que plantei com esforço e fé. Livra-me de todo olho que observa com cobiça. Livra-me de toda comparação que tenta me diminuir. E se alguém deseja me limitar, que seja surpreendido pela liberdade que o céu me concede. Tu sabes, Miguel, como é difícil manter a fé quando tudo parece contrário. Mas eu estou aqui, mesmo cansado, mesmo sem entender, estou aqui. E isso é minha forma de resistir, de não me entregar ao que pesa, de não aceitar que o mal tenha a última palavra. Hoje declaro com fé, minha vida está sob cuidado divino. Nenhuma palavra contrária prevalecerá. Nenhuma injustiça terá domínio. Nenhuma escuridão permanecerá onde há luz. Ergue tua espada, São Miguel. Corta os nós que me amarram. Rompe o ciclo do medo. Restaura minha paz. Traz de volta o que é meu por direito, o que construí com fé, o que sonhei com verdade. E se algo me foi tirado por injustiça, que o tempo e a verdade o tragam de volta. E se for preciso atravessar desertos, que eu vá contigo. Se for preciso enfrentar noites escuras, que tua presença seja minha luz. Se for preciso perder para reencontrar, que eu tenha coragem. Porque quem caminha com os céus nunca está só. Obrigado, São Miguel, por me escutar, por lutar por mim, por estar ao meu lado mesmo quando ninguém vê. A ti eu confio o que não posso controlar. E sigo, não com medo, mas com fé, porque agora eu sei, o mal não permanece onde o céu habita. São Miguel Arcanjo, neste instante em que me recolho em oração, algo dentro de mim começa a se aquietar, como se uma brisa leve estivesse entrando pela fresta da alma. Ainda há lutas, sim, ainda há dores sem resposta, mas há também uma certeza silenciosa de que não estou orando ao vento. Há alguém ouvindo. Há uma força vindo ao meu encontro. E por isso continuo, não porque tudo se resolveu, mas porque eu creio que tua presença já está mudando o que meus olhos ainda não veem. Não quero apenas ser guardado, Miguel. Quero ser transformado por dentro. Ensina-me a ser firme em meio às pressões, a caminhar sem medo mesmo quando a estrada estiver encoberta pela dúvida. Ensina-me a sustentar minha fé quando as respostas demorarem. Que eu não viva mais reagindo ao que o mundo me lança, mas agindo com equilíbrio, sabedoria e fé. Dá-me um espírito sereno, um coração que não se deixa contaminar pelo ódio, uma alma que não se fecha diante das perdas. Ensina-me a permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor parece querer me derrubar. Que a tua força me levante do abatimento, que tua coragem me revista de novo. Já enfrentei noites difíceis, São Miguel. Já chorei no silêncio para não preocupar ninguém. Já vivi dias em que sorri por fora e sangrei por dentro. Já engoli mágoas, já me culpei por decisões que não deram certo, já aceitei pesos que não eram meus. E por tudo isso, hoje te peço, limpa meu coração do que ficou preso no passado. Liberta minha mente de arrependimentos que ainda me amarram. Tira de mim esse sentimento de que falhei demais para recomeçar. Ensina-me a ter voz, sem gritar, a ser firme, sem perder a ternura, a defender o que é certo, sem endurecer o coração. Que eu aprenda a colocar limites com serenidade, que eu não precise me violentar para agradar ninguém, que eu possa ser eu, com verdade, mesmo que nem todos compreendam. São Miguel, eu sei que o mal não desiste fácil. Ele usa o que pode, palavras soltas, gestos escondidos, lembranças antigas, culpas enterradas. Usa gente próxima, disfarça-se em conselhos, usa até meu próprio medo contra mim. Mas hoje eu declaro, não aceito mais viver refém dessas estratégias. Eu me levanto com tua ajuda, não mais como vítima, mas como filho do céu. A palavra diz em Isaías 41:10,
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E é nessa promessa que me apoio. Eu posso até me sentir frágil, mas não estou só. Eu posso estar cansado, mas há uma força superior que me sustenta. E se Deus está comigo, nenhuma mentira do inimigo vai me definir. São Miguel, guarda minha mente contra esses pensamentos de autossabotagem, contra a sensação de que nunca serei suficiente, contra essa impressão de que tudo o que eu faço dá errado, contra esse sentimento de invisibilidade, porque eu sei, eu tenho valor. Não porque o mundo me aplaude, mas porque fui criado com propósito, e esse propósito não será interrompido. Se há palavras contrárias sendo lançadas contra mim, se há orações ao avesso, pedidos que vêm com máscaras, gestos escondidos para me impedir de avançar, que tudo isso se dissolva agora. Que toda tentativa de manipular meus caminhos se perca no vento. Que toda energia mal canalizada encontre um bloqueio intransponível na tua espada, São Miguel. Quebra agora todo o ciclo negativo que tem se repetido na minha história. Toda sequência de perdas, de desânimo, de recomeços frustrados, rompe com as correntes que me mantêm parado. Que nada, absolutamente nada, feito para me derrubar, tenha mais poder sobre mim, e que aquilo que foi feito em segredo seja exposto à luz do céu. Não aceito mais carregar rótulos que não são meus. Não aceito mais viver como sombra. Não aceito mais me sentir o último a ser notado, o primeiro a ser descartado. Muda, Arcanjo Miguel, o ambiente em que vivo. Limpa os espaços que me cercam. Purifica os lugares onde passo o dia, o local de trabalho, o convívio familiar, cada centímetro da minha casa. Orienta meus pensamentos. Afasta de mim essa agitação mental que começa assim que o dia amanhece. Não quero mais dormir com a mente em tormento, nem acordar com o coração em alerta. Ensina-me a confiar em Deus, mesmo sem ter todas as respostas. Ensina-me a esperar sem perder a fé. Ensina-me a descansar sem me culpar por não controlar tudo. Coloca tuas mãos sobre minhas responsabilidades, as contas, os compromissos, os documentos, tudo aquilo que carrego com seriedade, mas que pesa demais. Abre as portas certas e fecha aquelas que só atrasam meu caminho. Se há alguém ao meu redor com intenções ocultas, que essa presença se afaste por completo. E se estou rodeado de pessoas que só se aproximam para sugar minhas forças, corta esse laço agora. Traga para perto os corações leais, as amizades verdadeiras, os braços que ajudam sem cobrar, os ombros que acolhem sem julgar. E se for tempo de estar sozinho, que essa solidão se transforme em silêncio produtivo, não em vazio. Que seja um tempo de reconstrução interior e não de abandono. São Miguel Arcanjo, mesmo que tudo pareça parado, mesmo que a vida esteja em silêncio, eu confio que tu estás em movimento. Sei que tua espada já cortou laços que me impediam de seguir. Sei que tua presença já começou a mudar o ambiente. E sei que, quando o céu se move, o mal perde a direção. Por isso, te entrego agora tudo o que ainda me angustia. Te entrego meus medos não ditos, meus sonhos adiados, as palavras que não tive força para dizer, as portas que se fecharam antes da hora. Porque sei, quando a luz de Deus chega por tua espada, nenhuma escuridão consegue resistir. São Miguel Arcanjo, agora que cheguei até aqui, com a alma mais leve, com o coração mais em paz e os pensamentos mais claros, não quero apenas dizer obrigado. Quero entregar. Quero consagrar cada área da minha vida ao céu, ao teu cuidado, à proteção que só vem de Deus. Se cheguei até este momento de oração, é porque algo em mim precisava ser restaurado, e eu sinto que está sendo. Tua presença me envolveu de forma silenciosa, mas firme, como um abraço que a alma reconhece. Mesmo com os problemas ainda à minha volta, sinto que por dentro algo já mudou. Não estou mais sozinho. Não estou mais à mercê do que o mundo tenta impor, porque agora estou firmado na luz. Na tua luz, Miguel, que é a extensão da vontade divina. Por isso, diante de ti, consagro meus caminhos. Não quero mais andar sem direção.
Não quero tomar decisões apenas por impulso ou medo. Entrego cada passo futuro à tua condução. Que a tua presença vá adiante, desfazendo os atalhos falsos, os convites disfarçados de bênçãos, os caminhos que escondem armadilhas. Te entrego também meus dias. Que cada amanhecer traga paz, mesmo que a rotina continue difícil. Que eu acorde sem a pressa do medo, mas com a serenidade de quem sabe que está sendo guiado. Que meu viver seja mais simples, mais leve, mais sincero. Que eu consiga dizer não aos fardos que não me pertencem e aos convites que me afastam de mim mesmo. Consagro meu nome, Arcanjo Miguel. Que ele não seja mais usado em orações mal intencionadas, em fofocas, em julgamentos ou acusações injustas. Que nenhuma imagem, nenhuma lembrança, nenhuma palavra dita contra mim permaneça com força. Que tudo que foi usado com o intuito de me atingir se dissolva agora, na luz da tua justiça. Entrego a ti meu lar. Que meu espaço seja lugar de descanso e não de conflitos. Que as energias que me cercam sejam filtradas por tua proteção. Que toda sombra se retire. Que a paz habite nos cômodos. Que a conversa retorne onde houve silêncio. Que o abraço reencontre quem se afastou. Que a cozinha, a sala, o quarto, cada canto, seja um território de bênção e refúgio. Coloco nas tuas mãos minha saúde. Que meu corpo, mente e espírito sejam equilibrados. Que a tensão vá embora. Que o cansaço se desfaça. Que a mente desacelere. Que o sono me encontre com doçura. Que o sistema todo funcione em harmonia. Que a ansiedade perca espaço para a paz. Que a respiração seja profunda e o coração volte a bater em paz. Também consagro minha história, com tudo o que ela carrega. As partes bonitas e as dolorosas, as escolhas certas e os enganos, as conquistas e os aprendizados. Que nenhuma ferida do passado continue latejando. Que nada fique escondido sem cura. Que as dores antigas não façam morada no presente. Se alguém da minha família, em algum tempo, se envolveu com forças que não vêm de Deus, que tu desfaças agora qualquer herança espiritual que atrapalha as gerações. Que nenhuma palavra dita no passado continue gerando confusão no hoje. Que todo laço prejudicial seja quebrado. Que o sangue que corre em mim receba um toque de renovação, equilíbrio e libertação. E se houver alguém próximo que ainda deseja o meu mal, que essa pessoa seja tocada pela luz, que se arrependa, que entenda o vazio de viver desejando a queda do outro, que encontre em Deus uma nova razão para existir. Porque eu não quero mal para ninguém, mas a partir de agora, eu não aceito mais carregar mal algum sobre mim. São Miguel, toma também os meus sentimentos. Cuida do que ainda está em mim, esperando florescer. Que eu ame sem medo. Que eu confie sem ingenuidade. Que eu saiba me doar, mas sem me perder. Que os relacionamentos que nascem sejam verdadeiros. Que as amizades sejam sólidas. Que eu me livre de toda falsidade camuflada em gestos de afeto. Ensina-me a ser inteiro, mesmo que já tenha sido ferido. Ensina-me a perdoar sem me anular. A confiar sem baixar a guarda por completo, a me respeitar sem endurecer. Ensina-me a me acolher com mais carinho. Porque às vezes, a maior libertação vem de dentro. Quando a gente se aceita, se entende e se trata com compaixão. E se em algum momento eu quiser voltar para o que me feriu, me lembra que foi tua mão que me tirou de lá. Se eu pensar em buscar o que Deus já afastou, me freia. Se eu esquecer do quanto doeu, me mostra com clareza. Não permitas que o medo me convença de aceitar migalhas. Não deixes que a insegurança me leve a lugares onde eu já fui despedaçado. Renova em mim, Miguel, a alegria de viver. O brilho nos olhos, a esperança nos dias, a leveza nas pequenas coisas. Que eu volte a me encantar com os detalhes. Que eu perceba o cuidado divino nas conversas inesperadas, nas respostas que chegam no tempo certo, nas pequenas graças que costuram meus dias. E se em algum momento eu me sentir fraco outra vez, se as lágrimas voltarem a cair, se o cansaço bater de novo, que eu sinta tua presença, que tu estejas ao meu lado, como estás agora. E que mesmo no silêncio eu saiba, estou protegido, amparado, cercado por tua fidelidade. São Miguel Arcanjo, tu que és amigo dos corações cansados e defensor dos que não desistem,
hoje eu declaro com toda a fé: minha vida está selada pelo céu, o mal foi desfeito. Os laços ruins foram cortados, a luz se espalhou, e uma nova etapa começou. Mesmo sem saber como tudo vai se resolver, eu confio. E para mim, agora, isso já é o suficiente. Que eu seja reflexo da vitória que vem de ti. Que meu semblante mostre a paz que habita em mim. Que minha história sirva de testemunho para outros que ainda estão no meio da tempestade. E que, por onde eu passar, algo bom fique, algo leve, algo de Deus. Encerramos esta oração, não com despedida, mas com uma nova página. Porque algo mudou, porque eu mudei. E porque agora, São Miguel Arcanjo, eu sei, estás comigo. Muito obrigado por tudo, por lutar em silêncio, por agir no tempo certo, por nunca me abandonar. Se essa oração chegou até mim, é porque Deus me ouviu. E por isso eu recebo com fé, com coragem, com o coração em paz. Se você está aqui agora escutando cada palavra, saiba que isso não é acaso. Algo maior te trouxe até este momento. E antes de tudo, eu agradeço de coração a você que já é parte dessa família de fé. É a sua presença que mantém essa corrente viva, forte, cheia de esperança. E se você está chegando agora, que alegria te receber. Já aproveita, se inscreve, ativa o sino. Porque quando a gente se une em oração, até o impossível começa a mudar. Curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e escreve aqui nos comentários: com São Miguel, eu sigo em frente. Que essa declaração seja como um sopro de coragem no seu espírito. Agora respira fundo. Sinta com o coração, não com pressa. Porque o que vamos falar aqui não é sobre religião, mas sobre algo que ultrapassa o visível. Quantas vezes você sentiu um peso que ninguém explica? Uma tristeza que aparece sem motivo? Já teve aquela sensação de que tudo anda fora do lugar, como se houvesse algo bloqueando os caminhos? Não é exagero, nem imaginação. O que você sente é real. E talvez você esteja enfrentando uma batalha silenciosa, daquelas que não aparecem no rosto, mas machucam por dentro. É por isso que hoje, com toda a fé que há em nós, vamos nos voltar ao grande defensor espiritual, São Miguel Arcanjo. Ele que não apenas guarda, mas combate. Ele que não apenas observa, mas age. Ele que, quando invocado com fé, se coloca diante de nós como escudo e espada. Lá em Apocalipse 12, versículo 7, encontramos uma das passagens mais poderosas. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Isso nos mostra que o mal não começou aqui. E também não termina aqui. A luta continua, mas quem está com Deus nunca está desprotegido. São Miguel é esse guerreiro incansável, que não foge da luta. Ele é chamado quando as forças humanas já não são suficientes. E talvez hoje você esteja justamente nesse ponto. Muitas vezes, os problemas se acumulam, os dias passam pesados e a alma vai se cansando. Mas há também situações que fogem do natural. Coisas que não fazem sentido, gente que se afasta de repente, projetos que desmoronam quando pareciam tão certos, relacionamentos que viram silêncio. Tudo parece um ciclo de perda. E aí você se pergunta: o que está acontecendo comigo? Pode ser sim que você esteja enfrentando algo maior, uma batalha espiritual invisível, mas real. São energias lançadas por palavras malditas, são pensamentos negativos que grudam como poeira na alma. É a inveja que se infiltra onde menos se espera. É o ambiente carregado, a insônia sem explicação, os atrasos que viram rotina. E nesses momentos, a oração não é mais uma opção, é necessidade urgente. Mas não é qualquer oração. É um clamor com propósito. É chamar quem entende de batalha. É invocar São Miguel Arcanjo para que entre onde você já não consegue mais entrar. Para que quebre o que te prende. Para que levante sua cabeça, mesmo quando o mundo parece ter virado as costas. Você não está exagerando, nem sozinho, e muito menos fraco. O que você sente tem nome e tem enfrentamento. Só que para isso é preciso se levantar por dentro.
É preciso reconhecer que existe uma força maior do que todo o mal. E essa força está à sua disposição agora. A Bíblia diz em Salmos 34:7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. São Miguel representa exatamente isso. Ele é essa presença que se coloca entre você e o perigo, entre você e a injustiça, entre você e aquilo que tem tentado tirar sua paz. E se até hoje te lançaram palavras de maldição, tentaram atrapalhar sua vida com gestos ocultos, rituais, feitiços ou pragas, escute com atenção. Nenhum mal prospera onde há luz, e nenhuma escuridão resiste a quem clama com fé. São Miguel não se atrasa, ele entra com autoridade. Não entra como visita, entra como comandante. Onde ele pisa, o mal retrocede. Onde ele age, o que estava amarrado se desfaz. Ele desfaz as correntes que te impediram de seguir. Ele confunde os que tentaram te humilhar. Ele limpa o caminho para o que é seu por direito volte às suas mãos. Por isso, não tenha medo, não se culpe e não se acomode. Às vezes, o peso que você carrega é justamente porque a sua luz incomoda, porque o seu propósito é grande. E quando há um propósito de Deus sobre alguém, o inimigo tenta impedir. Mas ele não pode. Ele não tem a chave da sua vida. Hoje, ao ouvir esta oração, você está sendo reposicionado. A sua história não está esquecida no céu, e a sua luta não será ignorada. Há uma voz que se levanta por você. Há um guerreiro à frente da sua caminhada. Há um recomeço sendo preparado. Então, feche os olhos por um instante. Respire com calma. Solte agora o que pesa, porque a presença de São Miguel Arcanjo já está entre nós. Ele não é símbolo de fé distante. Ele é resposta presente. E antes mesmo que a oração comece, algo já está mudando. Porque quando a fé encontra o céu, não há escuridão que permaneça. São Miguel, guardião celeste, guerreiro da luz, hoje me coloco diante de ti com o coração exposto, sem máscaras, sem justificativas, com tudo aquilo que carrego, o que mostro e o que ninguém vê. Não venho com discursos prontos, nem com fórmulas espirituais decoradas. Venho como um filho cansado, como alguém que precisa de ajuda, que clama por tua presença. Tu, que foste levantado por Deus para proteger os céus da rebelião do mal, estende agora tuas asas sobre a minha vida. Que o teu olhar alcance o que os meus olhos não conseguem ver. Há algo em mim que tem doído sem explicação. O corpo pesa, o sono foge e até a alegria parece escorregar pelos dedos. As coisas se repetem como se um ciclo invisível estivesse no comando, um ciclo que não fui eu quem escolhi. São situações que me confundem, caminhos que pareciam seguros e de repente se tornaram nebulosos. São vozes externas que ferem e vozes internas que machucam mais ainda. Palavras lançadas com veneno, atitudes que me afastaram de mim mesmo. E no meio de tudo isso, minha alma só pede uma coisa: proteção. Protege-me, São Miguel, não com escudos de pedra, mas com tua autoridade vinda do alto. Vai à frente dos meus passos, como quem abre um caminho em terreno fechado. Se há algo vindo contra mim, algo escondido, algo desejado nas sombras, que seja cancelado agora. Que tudo o que foi lançado, dito ou desejado contra a minha vida perca a força. Tu sabes, São Miguel, onde meu nome foi citado em raiva. Tu sabes quem tentou interferir no meu destino por inveja, por ego, por intenções que não são de Deus. Tu conheces a origem de cada peso espiritual que me alcançou, e é por isso que te peço: desfaz cada armadilha. Rasga com tua espada as palavras carregadas de desejo de queda. Interrompe as influências que têm drenado minha força. Se tocaram em objetos meus, se tentaram me atingir por meio de presentes, fotos, palavras repetidas em lugares ocultos, retira o efeito disso agora. Se houve atos com meu nome, se meu caminho foi bloqueado com gestos, rituais ou pensamentos negativos, apaga essa marca. Que nenhuma energia lançada permaneça sobre minha casa, meu corpo, meus sonhos. Passa em cada espaço onde eu habito. Vai dos cantos mais visíveis
as frestas mais escondidas. Sela com tua luz tudo aquilo que hoje está vulnerável. Nenhuma presença estranha deve permanecer, nenhum sentimento de opressão, nenhuma tristeza que não tem nome, nenhum pensamento que não vem da luz. Guarda, Arcanjo Miguel, os que estão comigo em verdade. Protege os meus, os que me amam de verdade, os que oram por mim, os que me querem bem. Fortalece os laços que nasceram no amor e rompe os laços que vieram da manipulação, da carência ou da maldade. Olha por minha mente, porque nela mora uma guerra silenciosa. Os pensamentos confusos, a insegurança, o medo, o peso da culpa, tudo isso às vezes me paralisa mais do que qualquer inimigo do lado de fora. E é aí que preciso ainda mais de ti. Clareia minha visão, mostra o que é real, tira o que me perturba. Se alguém deseja me ver cair, que veja minha vitória. Se tentaram interromper meus passos, que sejam surpreendidos pela graça que me levanta. E se eu mesmo, com atitudes inconscientes, estou abrindo portas para o mal, mostra-me com clareza. Dá-me sabedoria para corrigir meu caminho, para limpar minha alma, para recomeçar de forma mais leve. Te peço, transforma meu lar num refúgio de paz, que cada cômodo respire tranquilidade, que cada canto esteja guardado por tua presença. Onde houver uma porta, que haja proteção. Onde houver uma janela, que haja bênção. E onde houver silêncio, que ele seja cheio da presença de Deus e não de medo. Guarda meus projetos, São Miguel. Protege o trabalho das minhas mãos. Abençoa as sementes que plantei com esforço e fé. Livra-me de todo olho que observa com cobiça. Livra-me de toda comparação que tenta me diminuir. E se alguém deseja me limitar, que seja surpreendido pela liberdade que o céu me concede. Tu sabes, Miguel, como é difícil manter a fé quando tudo parece contrário. Mas eu estou aqui, mesmo cansado, mesmo sem entender, estou aqui. E isso é minha forma de resistir, de não me entregar ao que pesa, de não aceitar que o mal tenha a última palavra. Hoje declaro com fé, minha vida está sob cuidado divino. Nenhuma palavra contrária prevalecerá. Nenhuma injustiça terá domínio. Nenhuma escuridão permanecerá onde há luz. Ergue tua espada, São Miguel. Corta os nós que me amarram. Rompe o ciclo do medo. Restaura minha paz. Traz de volta o que é meu por direito, o que construí com fé, o que sonhei com verdade. E se algo me foi tirado por injustiça, que o tempo e a verdade o tragam de volta. E se for preciso atravessar desertos, que eu vá contigo. Se for preciso enfrentar noites escuras, que tua presença seja minha luz. Se for preciso perder para reencontrar, que eu tenha coragem. Porque quem caminha com os céus nunca está só. Obrigado, São Miguel, por me escutar, por lutar por mim, por estar ao meu lado mesmo quando ninguém vê. A ti eu confio o que não posso controlar. E sigo, não com medo, mas com fé. Porque agora eu sei, o mal não permanece onde o céu habita. São Miguel Arcanjo, neste instante em que me recolho em oração, algo dentro de mim começa a se aquietar, como se uma brisa leve estivesse entrando pela fresta da alma. Ainda há lutas, sim, ainda há dores sem resposta, mas há também uma certeza silenciosa de que não estou orando ao vento. Há alguém ouvindo, há uma força vindo ao meu encontro. E por isso continuo, não porque tudo se resolveu, mas porque eu creio que tua presença já está mudando o que meus olhos ainda não veem. Não quero apenas ser guardado, Miguel. Quero ser transformado por dentro. Ensina-me a ser firme em meio às pressões, a caminhar sem medo mesmo quando a estrada estiver encoberta pela dúvida. Ensina-me a sustentar minha fé quando as respostas demorarem, que eu não viva mais reagindo ao que o mundo me lança, mas agindo com equilíbrio, sabedoria e fé. Dá-me um espírito sereno, um coração que não se deixa contaminar pelo ódio, uma alma que não se fecha diante das perdas. Ensina-me a permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor parece querer me derrubar. Que a tua força me levante do abatimento, que tua coragem me revista de novo. Já enfrentei noites difíceis, São Miguel. Já chorei no silêncio para não preocupar ninguém.
Já vivi dias em que sorri por fora e sangrei por dentro. Já engoli mágoas, já me culpei por decisões que não deram certo, já aceitei pesos que não eram meus. E por tudo isso, hoje te peço, limpa meu coração do que ficou preso no passado. Liberta minha mente de arrependimentos que ainda me amarram. Tira de mim esse sentimento de que falhei demais para recomeçar. Ensina-me a ter voz, sem gritar. A ser firme, sem perder a ternura. A defender o que é certo, sem endurecer o coração. Que eu aprenda a colocar limites com serenidade. Que eu não precise me violentar para agradar ninguém. Que eu possa ser eu, com verdade, mesmo que nem todos compreendam. São Miguel, eu sei que o mal não desiste fácil. Ele usa o que pode. Palavras soltas, gestos escondidos, lembranças antigas, culpas enterradas. Usa gente próxima, disfarça-se em conselhos, usa até meu próprio medo contra mim. Mas hoje eu declaro, não aceito mais viver refém dessas estratégias. Eu me levanto com tua ajuda, não mais como vítima, mas como filho do céu. A palavra diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E é nessa promessa que me apoio. Eu posso até me sentir frágil, mas não estou só. Eu posso estar cansado, mas há uma força superior que me sustenta. E se Deus está comigo, nenhuma mentira do inimigo vai me definir. São Miguel, guarda minha mente contra esses pensamentos de autossabotagem, contra a sensação de que nunca serei suficiente, contra essa impressão de que tudo o que eu faço dá errado, contra esse sentimento de invisibilidade, porque eu sei, eu tenho valor. Não porque o mundo me aplaude, mas porque fui criado com propósito, e esse propósito não será interrompido. Se há palavras contrárias sendo lançadas contra mim, se há orações ao avesso, pedidos que vêm com máscaras, gestos escondidos para me impedir de avançar, que tudo isso se dissolva agora. Que toda tentativa de manipular meus caminhos se perca no vento. Que toda energia mal canalizada encontre um bloqueio intransponível na tua espada, São Miguel. Quebra agora todo o ciclo negativo que tem se repetido na minha história. Toda sequência de perdas, de desânimo, de recomeços frustrados, rompe com as correntes que me mantêm parado. Que nada, absolutamente nada, feito para me derrubar, tenha mais poder sobre mim, e que aquilo que foi feito em segredo seja exposto à luz do céu. Não aceito mais carregar rótulos que não são meus. Não aceito mais viver como sombra. Não aceito mais me sentir o último a ser notado, o primeiro a ser descartado. Muda, Arcanjo Miguel, o ambiente em que vivo. Limpa os espaços que me cercam. Purifica os lugares onde passo o dia, o local de trabalho, o convívio familiar, cada centímetro da minha casa. Orienta meus pensamentos. Afasta de mim essa agitação mental que começa assim que o dia amanhece. Não quero mais dormir com a mente em tormento, nem acordar com o coração em alerta. Ensina-me a confiar em Deus, mesmo sem ter todas as respostas. Ensina-me a esperar sem perder a fé. Ensina-me a descansar sem me culpar por não controlar tudo. Coloca tuas mãos sobre minhas responsabilidades, as contas, os compromissos, os documentos, tudo aquilo que carrego com seriedade, mas que pesa demais. Abre as portas certas e fecha aquelas que só atrasam meu caminho. Se há alguém ao meu redor com intenções ocultas, que essa presença se afaste por completo. E se estou rodeado de pessoas que só se aproximam para sugar minhas forças, corta esse laço agora. Traga para perto os corações leais, as amizades verdadeiras, os braços que ajudam sem cobrar, os ombros que acolhem sem julgar. E se for tempo de estar sozinho, que essa solidão se transforme em silêncio produtivo, não em vazio. Que seja um tempo de reconstrução interior e não de abandono. São Miguel Arcanjo, mesmo que tudo pareça parado, mesmo que a vida esteja em silêncio, eu confio que tu estás em movimento. Sei que tua espada já cortou laços que me impediam de seguir. Sei que tua presença já começou a mudar o ambiente. E sei que, quando o céu se move, o mal perde a direção. Por isso, te entrego agora tudo o que ainda me angustia.
Te entrego meus medos não ditos, meus sonhos adiados, as palavras que não tive força para dizer, as portas que se fecharam antes da hora. Porque sei, quando a luz de Deus chega por tua espada, nenhuma escuridão consegue resistir. São Miguel Arcanjo, agora que cheguei até aqui, com a alma mais leve, com o coração mais em paz e os pensamentos mais claros, não quero apenas dizer obrigado. Quero entregar. Quero consagrar cada área da minha vida ao céu, ao teu cuidado, à proteção que só vem de Deus. Se cheguei até este momento de oração, é porque algo em mim precisava ser restaurado, e eu sinto que está sendo. Tua presença me envolveu de forma silenciosa, mas firme, como um abraço que a alma reconhece. Mesmo com os problemas ainda à minha volta, sinto que por dentro algo já mudou. Não estou mais sozinho. Não estou mais à mercê do que o mundo tenta impor. Porque agora estou firmado na luz. Na tua luz, Miguel, que é a extensão da vontade divina. Por isso, diante de ti, consagro meus caminhos. Não quero mais andar sem direção. Não quero tomar decisões apenas por impulso ou medo. Entrego cada passo futuro à tua condução. Que a tua presença vá adiante, desfazendo os atalhos falsos, os convites disfarçados de bênçãos, os caminhos que escondem armadilhas. Te entrego também meus dias. Que cada amanhecer traga paz, mesmo que a rotina continue difícil. Que eu acorde sem a pressa do medo, mas com a serenidade de quem sabe que está sendo guiado. Que meu viver seja mais simples, mais leve, mais sincero. Que eu consiga dizer não aos fardos que não me pertencem e aos convites que me afastam de mim mesmo. Consagro meu nome, Arcanjo Miguel. Que ele não seja mais usado em orações mal intencionadas, em fofocas, em julgamentos ou acusações injustas. Que nenhuma imagem, nenhuma lembrança, nenhuma palavra dita contra mim permaneça com força. Que tudo que foi usado com o intuito de me atingir se dissolva agora, na luz da tua justiça. Entrego a ti meu lar. Que meu espaço seja lugar de descanso e não de conflitos. Que as energias que me cercam sejam filtradas por tua proteção. Que toda sombra se retire. Que a paz habite nos cômodos. Que a conversa retorne onde houve silêncio. Que o abraço reencontre quem se afastou. Que a cozinha, a sala, o quarto, cada canto, seja um território de bênção e refúgio. Coloco nas tuas mãos minha saúde. Que meu corpo, mente e espírito sejam equilibrados. Que a tensão vá embora. Que o cansaço se desfaça. Que a mente desacelere. Que o sono me encontre com doçura. Que o sistema todo funcione em harmonia. Que a ansiedade perca espaço para a paz. Que a respiração seja profunda e o coração volte a bater em paz. Também consagro minha história, com tudo o que ela carrega. As partes bonitas e as dolorosas. As escolhas certas e os enganos. As conquistas e os aprendizados. Que nenhuma ferida do passado continue latejando. Que nada fique escondido sem cura. Que as dores antigas não façam morada no presente. Se alguém da minha família, em algum tempo, se envolveu com forças que não vêm de Deus, que tu desfaças agora qualquer herança espiritual que atrapalha as gerações. Que nenhuma palavra dita no passado continue gerando confusão no hoje. Que todo laço prejudicial seja quebrado. Que o sangue que corre em mim receba um toque de renovação, equilíbrio e libertação. E se houver alguém próximo que ainda deseja o meu mal, que essa pessoa seja tocada pela luz, que se arrependa, que entenda o vazio de viver desejando a queda do outro, que encontre em Deus uma nova razão para existir. Porque eu não quero mal para ninguém, mas a partir de agora, eu não aceito mais carregar mal algum sobre mim. São Miguel, toma também os meus sentimentos. Cuida do que ainda está em mim, esperando florescer. Que eu ame sem medo. Que eu confie sem ingenuidade. Que eu saiba me doar, mas sem me perder. Que os relacionamentos que nascem sejam verdadeiros. Que as amizades sejam sólidas. Que eu me livre de toda falsidade camuflada em gestos de afeto. Ensina-me a ser inteiro, mesmo que já tenha sido ferido. Ensina-me a perdoar sem me anular. A confiar sem baixar a guarda por completo, a me respeitar sem endurecer.
ensina-me a me acolher com mais carinho. Porque às vezes, a maior libertação vem de dentro. Quando a gente se aceita, se entende e se trata com compaixão. E se em algum momento eu quiser voltar para o que me feriu, me lembra que foi tua mão que me tirou de lá. Se eu pensar em buscar o que Deus já afastou, me freia. Se eu esquecer do quanto doeu, me mostra com clareza. Não permitas que o medo me convença de aceitar migalhas. Não deixes que a insegurança me leve a lugares onde eu já fui despedaçado. Renova em mim, Miguel, a alegria de viver. O brilho nos olhos, a esperança nos dias, a leveza nas pequenas coisas. Que eu volte a me encantar com os detalhes, que eu perceba o cuidado divino nas conversas inesperadas, nas respostas que chegam no tempo certo, nas pequenas graças que costuram meus dias. E se em algum momento eu me sentir fraco outra vez, se as lágrimas voltarem a cair, se o cansaço bater de novo, que eu sinta tua presença, que tu estejas ao meu lado como estás agora. E que mesmo no silêncio eu saiba, estou protegido, amparado, cercado por tua fidelidade. São Miguel Arcanjo, tu que és amigo dos corações cansados e defensor dos que não desistem, hoje eu declaro com toda a fé: minha vida está selada pelo céu, o mal foi desfeito. Os laços ruins foram cortados, a luz se espalhou e uma nova etapa começou. Mesmo sem saber como tudo vai se resolver, eu confio. E para mim, agora, isso já é o suficiente. Que eu seja reflexo da vitória que vem de ti. Que meu semblante mostre a paz que habita em mim. Que minha história sirva de testemunho para outros que ainda estão no meio da tempestade. E que, por onde eu passar, algo bom fique, algo leve, algo de Deus. Encerramos esta oração, não com despedida, mas com uma nova página. Porque algo mudou. Porque eu mudei. E porque agora, São Miguel Arcanjo, eu sei, estás comigo. Muito obrigado por tudo. Por lutar em silêncio, por agir no tempo certo, por nunca me abandonar. Se essa oração chegou até mim, é porque Deus me ouviu. E por isso eu recebo com fé, com coragem, com o coração em paz. Se você está aqui agora escutando cada palavra, saiba que isso não é acaso. Algo maior te trouxe até este momento. E antes de tudo, eu agradeço de coração a você que já é parte dessa família de fé. É a sua presença que mantém essa corrente viva, forte, cheia de esperança. E se você está chegando agora, que alegria te receber. Já aproveita, se inscreve, ativa o sino. Porque quando a gente se une em oração, até o impossível começa a mudar. Curta este vídeo, compartilhe com quem você ama e escreve aqui nos comentários: com São Miguel, eu sigo em frente. Que essa declaração seja como um sopro de coragem no seu espírito. Agora respira fundo. Sinta com o coração, não com pressa. Porque o que vamos falar aqui não é sobre religião, mas sobre algo que ultrapassa o visível. Quantas vezes você sentiu um peso que ninguém explica? Uma tristeza que aparece sem motivo? Já teve aquela sensação de que tudo anda fora do lugar, como se houvesse algo bloqueando os caminhos? Não é exagero, nem imaginação. O que você sente é real. E talvez você esteja enfrentando uma batalha silenciosa, daquelas que não aparecem no rosto, mas machucam por dentro. É por isso que hoje, com toda a fé que há em nós, vamos nos voltar ao grande defensor espiritual, São Miguel Arcanjo. Ele que não apenas guarda, mas combate. Ele que não apenas observa, mas age. Ele que, quando invocado com fé, se coloca diante de nós como escudo e espada. Lá em Apocalipse 12, versículo 7, encontramos uma das passagens mais poderosas. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Isso nos mostra que o mal não começou aqui. E também não termina aqui. A luta continua, mas quem está com Deus nunca está desprotegido. São Miguel é esse guerreiro incansável, que não foge da luta. Ele é chamado quando as forças humanas já não são suficientes. E talvez hoje você esteja justamente nesse ponto. Muitas vezes, os problemas se acumulam, os dias passam pesados e a alma vai se cansando.
Mas há também situações que fogem do natural, coisas que não fazem sentido, gente que se afasta de repente, projetos que desmoronam quando pareciam tão certos, relacionamentos que viram silêncio. Tudo parece um ciclo de perda. E aí você se pergunta: o que está acontecendo comigo? Pode ser sim que você esteja enfrentando algo maior, uma batalha espiritual invisível, mas real. São energias lançadas por palavras malditas. São pensamentos negativos que grudam como poeira na alma. É a inveja que se infiltra onde menos se espera. É o ambiente carregado, a insônia sem explicação, os atrasos que viram rotina. E nesses momentos, a oração não é mais uma opção, é necessidade urgente. Mas não é qualquer oração. É um clamor com propósito. É chamar quem entende de batalha. É invocar São Miguel Arcanjo para que entre onde você já não consegue mais entrar. Para que quebre o que te prende. Para que levante sua cabeça, mesmo quando o mundo parece ter virado as costas. Você não está exagerando, nem sozinho, e muito menos fraco. O que você sente tem nome e tem enfrentamento. Só que para isso é preciso se levantar por dentro. É preciso reconhecer que existe uma força maior do que todo o mal. E essa força está à sua disposição agora. A Bíblia diz em Salmos 34:7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. São Miguel representa exatamente isso. Ele é essa presença que se coloca entre você e o perigo, entre você e a injustiça, entre você e aquilo que tem tentado tirar sua paz. E se até hoje te lançaram palavras de maldição, tentaram atrapalhar sua vida com gestos ocultos, rituais, feitiços ou pragas, escute com atenção. Nenhum mal prospera onde há luz, e nenhuma escuridão resiste a quem clama com fé. São Miguel não se atrasa, ele entra com autoridade. Não entra como visita, entra como comandante. Onde ele pisa, o mal retrocede. Onde ele age, o que estava amarrado se desfaz. Ele desfaz as correntes que te impediram de seguir. Ele confunde os que tentaram te humilhar. Ele limpa o caminho para o que é seu por direito volte às suas mãos. Por isso, não tenha medo, não se culpe e não se acomode. Às vezes, o peso que você carrega é justamente porque a sua luz incomoda, porque o seu propósito é grande. E quando há um propósito de Deus sobre alguém, o inimigo tenta impedir. Mas ele não pode. Ele não tem a chave da sua vida. Hoje, ao ouvir esta oração, você está sendo reposicionado. A sua história não está esquecida no céu, e a sua luta não será ignorada. Há uma voz que se levanta por você. Há um guerreiro à frente da sua caminhada. Há um recomeço sendo preparado. Então, feche os olhos por um instante. Respire com calma. Solte agora o que pesa, porque a presença de São Miguel Arcanjo já está entre nós. Ele não é símbolo de fé distante. Ele é resposta presente. E antes mesmo que a oração comece, algo já está mudando. Porque quando a fé encontra o céu, não há escuridão que permaneça. São Miguel, guardião celeste, guerreiro da luz, hoje me coloco diante de ti com o coração exposto, sem máscaras, sem justificativas, com tudo aquilo que carrego, o que mostro e o que ninguém vê. Não venho com discursos prontos, nem com fórmulas espirituais decoradas. Venho como um filho cansado, como alguém que precisa de ajuda, que clama por tua presença. Tu, que foste levantado por Deus para proteger os céus da rebelião do mal, estende agora tuas asas sobre a minha vida. Que o teu olhar alcance o que os meus olhos não conseguem ver. Há algo em mim que tem doído sem explicação. O corpo pesa, o sono foge e até a alegria parece escorregar pelos dedos. As coisas se repetem como se um ciclo invisível estivesse no comando, um ciclo que não fui eu quem escolhi. São situações que me confundem, caminhos que pareciam seguros e de repente se tornaram nebulosos. São vozes externas que ferem e vozes internas que machucam mais ainda. Palavras lançadas com veneno, atitudes que me afastaram de mim mesmo. E no meio de tudo isso, minha alma só pede uma coisa: proteção. Protege-me, São Miguel,
não com escudos de pedra, mas com tua autoridade vinda do alto. Vai à frente dos meus passos, como quem abre um caminho em terreno fechado. Se há algo vindo contra mim, algo escondido, algo desejado nas sombras, que seja cancelado agora. Que tudo o que foi lançado, dito ou desejado contra a minha vida perca a força. Tu sabes, São Miguel, onde meu nome foi citado em raiva. Tu sabes quem tentou interferir no meu destino por inveja, por ego, por intenções que não são de Deus. Tu conheces a origem de cada peso espiritual que me alcançou, e é por isso que te peço, desfaz cada armadilha. Rasga com tua espada as palavras carregadas de desejo de queda. Interrompe as influências que têm drenado minha força. Se tocaram em objetos meus, se tentaram me atingir por meio de presentes, fotos, palavras repetidas em lugares ocultos, retira o efeito disso agora. Se houve atos com meu nome, se meu caminho foi bloqueado com gestos, rituais ou pensamentos negativos, apaga essa marca. Que nenhuma energia lançada permaneça sobre minha casa, meu corpo, meus sonhos. Passa em cada espaço onde eu habito. Vai dos cantos mais visíveis às frestas mais escondidas. Sela com tua luz tudo aquilo que hoje está vulnerável. Nenhuma presença estranha deve permanecer. Nenhum sentimento de opressão. Nenhuma tristeza que não tem nome. Nenhum pensamento que não vem da luz. Guarda, Arcanjo Miguel, os que estão comigo em verdade. Protege os meus, os que me amam de verdade, os que oram por mim, os que me querem bem. Fortalece os laços que nasceram no amor e rompe os laços que vieram da manipulação, da carência ou da maldade. Olha por minha mente, porque nela mora uma guerra silenciosa. Os pensamentos confusos, a insegurança, o medo, o peso da culpa, tudo isso às vezes me paralisa mais do que qualquer inimigo do lado de fora. E é aí que preciso ainda mais de ti. Clareia minha visão. Mostra o que é real. Tira o que me perturba. Se alguém deseja me ver cair, que veja minha vitória. Se tentaram interromper meus passos, que sejam surpreendidos pela graça que me levanta. E se eu mesmo, com atitudes inconscientes, estou abrindo portas para o mal, mostra-me com clareza. Dá-me sabedoria para corrigir meu caminho, para limpar minha alma, para recomeçar de forma mais leve. Te peço, transforma meu lar num refúgio de paz, que cada cômodo respire tranquilidade, que cada canto esteja guardado por tua presença. Onde houver uma porta, que haja proteção. Onde houver uma janela, que haja bênção. E onde houver silêncio, que ele seja cheio da presença de Deus e não de medo. Guarda meus projetos, São Miguel. Protege o trabalho das minhas mãos. Abençoa as sementes que plantei com esforço e fé. Livra-me de todo olho que observa com cobiça. Livra-me de toda comparação que tenta me diminuir. E se alguém deseja me limitar, que seja surpreendido pela liberdade que o céu me concede. Tu sabes, Miguel, como é difícil manter a fé quando tudo parece contrário. Mas eu estou aqui, mesmo cansado, mesmo sem entender, estou aqui. E isso é minha forma de resistir, de não me entregar ao que pesa, de não aceitar que o mal tenha a última palavra. Hoje declaro com fé, minha vida está sob cuidado divino. Nenhuma palavra contrária prevalecerá. Nenhuma injustiça terá domínio. Nenhuma escuridão permanecerá onde há luz. Ergue tua espada, São Miguel.